Hoje eu trouxe as falas, os discursos do ministro da Fazenda, antigo ministro da Educação, Fernando Haddad, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um evento ontem no ABC aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, falando para a molecada dos cursinhos populares. Muito importante que vocês ouçam os dois discursos, porque muito se diz que o Lula não tem diploma, tem aquele imbecil da Praça é Nossa que falou, onde já se viu a gente tem um presidente que não tem um diploma, e é o presidente da história do Brasil que mais criou universidades. Isso é muito sério. São governos do Lula que trabalharam pela educação do povo brasileiro. Então assim, eu convido vocês a assistirem tanto do Haddad quanto do Lula, tá? Muito importante também se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita. Tá? Vamos começar com a fala do Haddad aqui. Agora faz uso da palavra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Bom dia, galera! Pessoal, eu deixei o Ministério da Educação em 2012. Eu fui ministro de 2005 a 2012. Mas eu acho, presidente, que um povo que não conhece a sua história corre mais risco de tomar um atalho errado na vida. Um povo que conhece a sua história corre menos risco de se desviar daquilo que é importante para a gente continuar avançando. Eu queria dar um depoimento para vocês de como eu estou vendo muita juventude aqui. E o Brasil de hoje, felizmente, tem muito que avançar, mas muito que avançar. Mas, na comparação com o que esse país era 20 anos atrás, vocês tiveram muitas conquistas, o movimento popular teve muitas conquistas, o movimento negro teve muitas conquistas, o movimento estudantil teve muitas conquistas que a gente não pode deixar de valorizar. Eu vou dar uma linha do tempo para vocês, de como a vida do estudante, do filho do trabalhador era difícil nesse país. A pessoa que fazia escola particular, porque tinha renda, ela em geral conseguia uma vaga na universidade pública, porque tinha pouca vaga e obviamente que com pouca vaga os estudantes das escolas particulares tinham muito mais chance de entrar na escola pública e parar de pagar a faculdade, porque a escola pública é gratuita no Brasil. E o estudante que fazia a escola pública, quando muito, ele entrava numa escola particular. Mas para ele se manter numa escola particular, era uma coisa impossível. Porque ele tinha que pagar mensalidade, ele tinha que custear alimentação, transporte, material didático, nem sempre tinha biblioteca. Então, o que a gente falava era o seguinte: da escola privada, você entrava na universidade pública. E da escola pública, quando você conseguia, você entrava na universidade privada. Isso fazia com que o número de estudantes universitários no Brasil fosse um dos mais baixos da América Latina. O que nós começamos a fazer? Em 2004, nasceu o ProUni, que permitiu às pessoas que não entravam na universidade pública, ou porque não tinha na sua cidade, ou porque o vestibular era muito difícil, era muito caro. Nós, no primeiro ano, em 2004, permitimos que 100 mil jovens passassem numa universidade particular sem ter que pagar a mensalidade. 100 mil pessoas começaram a fazer faculdade particular sem pagar. É muito difícil, presidente Lula, eu sair um dia de casa e ir num lugar com muita gente, se eu passar numa avenida muito movimentada, ou se eu for numa aglomeração qualquer, é muito difícil eu não encontrar um prounista. Muito difícil. Porque são 4 milhões de brasileiros que já foram diplomados
pelo ProUni no Brasil, desde 2004. Mas, presidente, nós tínhamos uma outra tarefa. A outra tarefa era fazer o filho do trabalhador chegar na universidade pública também. E aí, o que o presidente Lula, em 2005, decidiu? Em 2005, o presidente Lula decidiu fazer a maior expansão da história da universidade pública e dobrar as vagas de ingresso em todo o Brasil, entregando 126 novos campi universitários. Não só aumentar a vaga na capital, mas aumentar a vaga no interior do Brasil. Só que isso não bastava, porque se a gente só dobrasse o número de vagas, ainda ia ficar muita gente para fora. E aí nós fizemos algumas coisas que estão sendo celebradas aqui, entre 2007 e 2010. A primeira coisa foi reservar 50% das vagas para alunos de escola pública. Isso foi um passo, isso equivale, Camilo, a fazer uma reforma agrária inteira no ensino superior brasileiro. É você dividir com justiça, porque o aluno da escola particular não podia reclamar que ele ia ficar com menos, porque a gente já tinha dobrado o número de vagas. Então reservar metade não era tirar nada de ninguém, era distribuir de forma mais justa. Além de reservar vagas para alunos de escola pública, nós decidimos dividir essas vagas entre brancos e negros na proporção de cada estado brasileiro. Na Bahia é uma proporção, em Santa Catarina é outra proporção, mas o negro ia entrar sim numa universidade pública. Porque antigamente a gente só via as pessoas negras trabalhando como funcionário da escola, raramente como professor, raramente como estudante. E uma universidade é professor, estudante e funcionário. E nós queríamos ver o povo negro representado como professor e estudante também. E hoje você entra numa universidade pública e você vê que ela mudou de cor, ela é mais brasileira, ela é mais autêntica, ela é mais representativa e ela é mais inteligente. Porque ao contrário do que os nossos críticos falaram, a qualidade da escola pública melhorou com a participação da classe trabalhadora na universidade. A terceira coisa que nós fizemos, sabe o que foi? Foi mudar o Enem. O Enem já existia desde 1998, mas ele não acabava com o vestibular. Nós reformulamos totalmente o Enem e acabou o vestibular nas universidades federais. Agora você faz o Enem na sua cidade e você, pelo SISU, disputa a vaga em qualquer lugar do Brasil. Isso não era assim. Eu estou falando dessas coisas que me dão saudade, porque a gente tem que entender que isso é fruto de muita luta do movimento social, mas isso depende de ter uma liderança da qualidade do presidente Lula à frente do Executivo Federal. Não cai do céu, é a luta popular e governos comprometidos com avanços sociais que transformam o Brasil para melhor. E nós estamos tentando fazer a mesma coisa em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os âmbitos da atuação do Estado, para prover casa própria, para fazer rico que não paga imposto passar a pagar imposto. Você sabe que no Brasil, quem paga imposto, com certeza, é a classe trabalhadora. Se você vai subindo nas classes sociais, você vai subindo o degrau, chega uma hora que o Estado não te alcança mais e você não paga imposto. E aqui que o presidente Lula determinou: Haddad, eu vou te convidar para ser ministro da Fazenda, mas você tem que prometer uma coisa: nós vamos realizar o meu slogan de campanha, é o pobre no orçamento e o risco no imposto de renda. Essa turma tem que pagar imposto, essa turma tem que colaborar com a saúde, com a educação, essa turma tem que colaborar com a segurança pública. Não é ficar ganhando dinheiro lá em cima e não contribuindo com o fundo público, que sustenta o SUS, que sustenta a universidade pública, a escola pública. É isso que está mudando e é isso que incomoda.
Vocês não podem calcular o quanto isso incomoda o andar de cima. Vocês, se vocês revisitarem os jornais da época, de 2006 a 2010, era uma surra na reserva de vagas para a escola pública, era uma surra na cota, na separação, na garantia de que brancos e negros iam estudar na universidade pública. Hoje ninguém mais fala disso. Eles próprios não reconhecem o erro que cometeram de atrasar esse resgate do direito à educação dos trabalhadores. Eles não fazem uma meia-culpa do quanto eles impediram o acesso de vocês à universidade. E nós estamos aqui para lembrar, estamos aqui para dizer que esse país ainda é muito desigual, é muito injusto, mas nas mãos de pessoas certas e com o povo na rua, lutando pelos seus direitos, o Brasil há de avançar muito mais. Parabéns para vocês, sorte no Enem, que vocês sejam grandes profissionais e grandes cidadãos brasileiros. Obrigado. É sempre bom a gente lembrar o que o governo fez. Então essa fala do Haddad, que hoje é ministro da Fazenda, mas foi ministro da Educação a partir de 2005, como ele mesmo disse, tudo que eles fizeram. E que a gente lembre sempre quem é que luta pela população mais sofrida do nosso país, tá? Quem é que luta para que o pobre tenha acesso à educação? Quem é que luta? Então, agora a gente vai ouvir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando ontem para o pessoal dos cursinhos populares. Senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei para que lado falar. Eu não sei se falo para cá, se falo para cá, se falo para cá, se falo para cá. Isso aqui parece mais um forno de fazer pizza. Eu tinha que aprender a ficar rodando para poder falar com vocês, mas eu tenho a preocupação de ficar tonto aqui. Eu queria dizer para vocês da minha alegria, da minha emoção de voltar a São Bernardo do Campo para poder participar de uma festa extraordinária com meninos e meninas, com professores e professoras que muitas vezes foram tratados como se fossem invisíveis nesse país. Normalmente a elite política não enxergava uma grande parte da população brasileira. E o nosso desafio, que não é fácil, é dar visibilidade às pessoas negras, às pessoas brancas, às pessoas pobres, aos trabalhadores que só são lembrados em época de eleição para ser enganado, muitas vezes por políticos que não têm nenhum compromisso com vocês. E é por isso que de vez em quando a gente erra na mão e a gente destrói aquilo que a gente construiu. É muito difícil para um torneiro mecânico dar um aulão depois de falar os dois melhores ministros da educação que esse país já teve. O Haddad sabe que eu digo sempre, o Haddad foi o melhor ministro da educação que o Brasil teve. Quando o Camilo entrou, eu falei, Camilo, você tem um desafio, ser melhor do que o Haddad. E ele tem que trabalhar, porque quando terminar o mandato, a gente vai criar uma comissão de julgamento para ver quem foi o melhor. Os dois são da mesma altura, têm o mesmo sorriso, muito caráter, muita dignidade, muita competência, e a disputa entre vocês dois, quem vai ganhar é o povo brasileiro, são os estudantes brasileiros que vão fazer o Enem. Eu queria, nessa idade que vocês estão, vocês quando me veem aqui em cima, você fala, porra, tá falando um coroa ali. Ô cara, sabe qual é a minha vantagem sobre vocês? Sabe qual é a minha vantagem sobre vocês?
é que vocês não sabem o que faz um homem de 80, e eu sei o que faz um garoto de 15, de 20, porque eu já tive essa idade. Eu já tive essa idade. Eu já tive muitos sonhos, e muitas vezes eu não tive a oportunidade de realizar o sonho que nós estamos tentando garantir para vocês. Eu nasci politicamente nessa cidade como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Foi na porta da Volks, na porta da Mercedes, na porta da Ford, na porta da ex-Brastemp que tinha aí, na porta da Villares, que a gente conseguiu fazer os mais importantes movimentos da luta dos trabalhadores no final dos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, com o Sindicato dos Metalúrgicos. E eu quero contar um pouco isso, porque muitas vezes na idade que vocês estão, vocês têm um mundo de incerteza. Você tem um mundo de dúvida na cabeça de vocês. E eu vou contar uma história para que vocês nunca tenham dúvida da capacidade que vocês podem ter de vencer. Eu sou de uma cidade, lá em Pernambuco, onde as crianças tinham muita possibilidade de morrer antes de completar 5 anos de idade de fome. E eu sobrevivi. Eu digo sempre, eu fui comer um pedaço de pão pela primeira vez com 7 anos de idade aqui em São Paulo. Eu não tenho diploma universitário. Eu tenho um curso primário e tenho um curso de torneiro mecânico. Eu fui o primeiro filho de uma mãe que abandonou o marido, porque nós viemos de Pernambuco para encontrar meu pai, porque ele deixou minha mãe grávida de mim em 1950 e veio para São Paulo. Em 52 a gente veio atrás dele, e ao invés da gente encontrar o pai que saiu de Pernambuco, a gente encontrou um homem casado com outra mulher e com uma penca de filhos. A minha mãe, com 8 filhos, todos menores, teve a coragem e a dignidade de virar as costas para o meu pai e levou a gente para morar num barraco. E ela sozinha criou 8 filhos. E o caçulinha dela virou presidente da República desse país, a quem eu devo a criação e a educação que eu tive. E é exatamente essa história que eu quero que vocês gravem na cabeça de vocês. Ninguém, na idade de vocês, tem o direito de desistir. Ninguém. Por mais que se tenha dificuldade em casa, por mais que se tenha dificuldade financeira, por mais que às vezes as coisas não andem bem, não há possibilidade de vocês, na idade de vocês, desistirem. Porque o que faz a vida valer a pena, o que faz a vida valer a pena de verdade, é a gente ter um objetivo, é a gente ter uma causa e a gente perseguir. Então vocês imaginem, se o menino que nasceu em Pernambuco, que comeu pão pela primeira vez aos 7 anos de idade, que não tem diploma universitário, que foi o primeiro filho da minha mãe a ganhar mais que o salário mínimo, que foi o primeiro filho da minha mãe a ter um televisor, que foi o primeiro a ter uma geladeira, que foi o primeiro a ter um carro e uma casa, tudo por conta de um curso, e chegou à presidência da República. Se foi possível para mim, é possível para vocês. É possível para vocês. É plenamente possível. Quem sabe aqui esteja alguns ministros desse país. Quem sabe aqui esteja alguns futuros presidentes, governadores e deputados desse país. Porque vocês não podem desanimar. E quando vocês perceberem que a classe política não representa vocês, pelo amor de Deus, não desanimem. Não desanimem. Quando vocês verem que a classe política está querendo aprovar uma lei, sabe, que garanta a impunidade de ladrão, ainda assim não desistam. Entre na política, porque o político bom está dentro de vocês, não está dentro deles. Por isso não desistam nunca. Não desistam nunca, pelo amor de Deus. O pai e a mãe de vocês, por mais necessidade que eles tenham, o maior sonho deles
não é deixar riqueza para vocês, é deixar uma profissão, é ver o filho ou a filha se formando, para que ele possa ter independência na vida. E eu sou fanático. O que me faz ter obsessão pela educação é porque eu não tive a educação. Porque esse país nunca levou a sério a educação para o povo pobre. Nunca levou a sério. Eu digo em todas as palestras minhas, Cristóvão Colombo, em 1492, chegou em Santo Domingo, na República Dominicana. 1492. Em 1532, 40 anos depois, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. 40 anos depois. Cabral chegou aqui em 1500. E a primeira universidade brasileira só foi criada em 1920, 420 anos depois. Porque esse país era um país escravocrata. Esse país escravizava não apenas os negros que vinham da África, mas os nossos indígenas também eram escravizados e mortos, sabe, de tanto trabalhar cortando cana. Então pobre não precisava estudar. Quem tinha que estudar era o filho deles, porque ia para a Inglaterra, ia para os Estados Unidos, ia para a França, ia para a Espanha, e o pobre ia cortar cana, ia trabalhar de pedreiro, ia limpar terreno, ia fazer fossa. Era esse o destino que estava traçado para nós. E eu quero dizer para vocês que o destino nosso somos nós que traçamos, e vocês serão o que vocês quiserem ser. Vocês serão o que vocês quiserem ser. É por isso que vocês não podem deixar de cobrar do governo. Cobrar, exigir. Porque se não exigir, a gente pensa que está tudo bem. E por que eu tenho essa obsessão? Eu sei o que é um trabalhador sem profissão procurar emprego. E sei o que é uma menina sem profissão procurar emprego. Eu sei a quantidade de assédio que a menina sofre quando vai procurar um miserável do emprego para levar o pão para casa. Muitos engraçadinhos ficam chantageando as meninas. E é por isso que é importante vocês estudar. Porque um homem com uma profissão, ele tem um emprego melhor, ele tem um salário melhor, ele pode constituir uma família, ele pode ter uma casa, ele pode ter um carro, ele pode viver uma vida de respeito e de dignidade. Se ele não tiver uma profissão e ele chegar para procurar emprego e perguntar: o que você sabe fazer? Nada. A gente que não sabe fazer nada não vale nada no mercado de trabalho. Ninguém nesse país, ninguém, sabe, é pobre porque quer. Ninguém é pobre porque quer. Ninguém gosta de se vestir mal, de comer mal. Ninguém gosta, todo mundo quer estar bem. Mas tem um sistema econômico que não permite, que há uma concentração de riqueza. E as pessoas pobres nascem pobres, o pai nasce pobre, o avô nasceu pobre. E eu acho que a gente não tem que aceitar isso como uma coisa de Deus. Isso é uma coisa dos homens. E nós temos que nos rebelar para mudar essa situação. Uma menina ou uma mulher, uma profissão para ela é quase que uma coisa sagrada. Porque para a mulher uma profissão significa independência. Independência. Uma mulher não pode viver com alguém atrás de um prato de comida. Uma mulher não pode apanhar do marido porque ele paga o aluguel. Uma mulher tem que viver com outra pessoa se ela quiser viver. Por isso ela tem que ser tratada com respeito, com dignidade. E se ela tiver uma profissão,
Se ela tiver uma profissão, ninguém vai fazer desaforo para ela. Ninguém vai tentar fazer gracinha para ela. Ninguém vai tentar ficar, sabe, fazendo graça às custas das mulheres. Que mesmo a Constituição proibindo, a gente sabe que tem aumentado a violência contra a mulher e a violência dentro de casa. E eu digo todo dia, porque eu tive um pai assim: um homem que bate numa mulher, ele não é homem. Um homem que bate numa mulher, ele não é homem. Minha mãe era analfabeta, nasceu e morreu analfabeta. E ela dizia: meu filho, se um dia você tiver uma desavença com a sua mulher e você tiver que brigar com ela, nunca brigue e nunca levante a mão. Saia de casa. É mais digno, é mais corajoso, é mais honroso, porque mulher não é saco de pancada de homem nenhum e de ninguém nesse mundo. Por isso a profissão para vocês é sagrada. Por isso eu aposto na educação, porque não existe nenhum país do mundo que se desenvolveu sem antes investir na educação. Nós não queremos ser apenas exportador de soja, exportador de milho, exportador de minério de ferro. A gente quer exportar conhecimento, inteligência. A gente quer exportar valor agregado produzido pela nossa capacidade. Veja que coisa absurda. Veja que coisa absurda. Este país, com 215 milhões de habitantes, descoberto em 1500, que teve um imperador, que teve um rei, que teve tantos fazendeiros, tantos advogados, tantos professores governando esse país, precisou chegar um operário metalúrgico para ser o presidente que mais fez universidade na história desse país e mais fez ensino técnico nesse país. Porque aqueles que podem mandar seus filhos estudar fora não estão preocupados com aqueles que precisam estudar aqui. E eu tenho uma alegria imensa. Ainda é pouco, nós precisamos fazer mais. Eu estava falando para o Haddad agora. Nós aprovamos o pé de meia. O pé de meia, nós aprovamos, companheiros deputados e deputadas e prefeitos. Nós aprovamos o pé de meia porque nós descobrimos pelo IBGE que 480 mil meninos e meninas do ensino médio estavam desistindo da escola para ajudar no orçamento familiar. E um governo que deixa um menino ou a menina desistir da escola por falta de incentivo financeiro não é governo, é uma tranqueira. E por isso nós aprovamos o pé de meia, que já atende 4 milhões. E eu estava dizendo para o Haddad, nós temos 6 milhões de alunos no ensino médio. E a gente vai ter que discutir com muito carinho, com o Haddad e com o companheiro Camilo. Porque dentro da mesma sala de aula, tem um aluno que recebe o pé de meia e outro que não recebe. E às vezes a diferença de salário é 50 centavos, é 100 centavos. Então, nós precisamos aprovar a universalização do pé de meia para que todas as pessoas possam ter o direito de estudar. É difícil. A Faria Lima vai brigar com a gente. Os banqueiros vão reclamar. Nossa, esse governo está gastando 13 bilhões de reais com pé de meia. Poderia estar aqui na Faria Lima para a gente ganhar mais dinheiro. E nós não estamos gastando. Gastando a gente estaria se o dinheiro fosse para eles. Nós estamos investindo na sobrevivência da nossa juventude, na sobrevivência dos nossos negros, do nosso povo periférico, que muitas vezes não tiveram chance na vida. É por isso que nós criamos uma universidade chamada Unilab, uma universidade entre Brasil e África. Tem a universidade
está no Ceará, na cidade de Redenção, que é a primeira cidade que aboliu a escravidão no Brasil. Lá está estudando meninos e meninas de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, de todos os países de língua portuguesa. E nós também fizemos uma universidade em Foz do Iguaçu, da América Latina. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Porque dignidade e caráter vocês não comprarão em shopping, vocês não comprarão em free shop, vocês não comprarão, vocês adquiriram no berço. É o pai e a mãe de vocês que deu a sustentabilidade de caráter para definir o que a gente é. E cabe a nós do governo apenas abrir a porta para que vocês possam entrar com a energia de vocês, com a força de vocês, com o sonho de vocês e dizer: o Brasil do futuro será melhor do que o Brasil do presente. Não existe ninguém melhor do que ninguém. O que nós temos é gente com oportunidade e gente de oportunidade. Eu não quero prejudicar ninguém, mas eu quero que a filha da empregada doméstica possa fazer o Enem ao lado do filho da patroa dela e vença aquele que for mais qualificado. É apenas isso que eu quero e é isso que vocês desejam. Portanto, meus queridos companheiros e companheiras, meus meninos e minhas meninas, se espelhe naquilo que eu vou dizer para vocês. A desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta for uma tranqueira, vocês serão governados por uma tranqueira. Não coloquem raposa para tomar conta do galinheiro, que ele vai comer as galinhas. Esse país está na mão de vocês. Esse país está na mão de vocês. E vocês serão responsáveis. Se eu cheguei, vocês podem chegar. Se eu não tive chance, vocês estão tendo a chance. Pelo amor de Deus, agarre essa chance com as duas mãos. Se dedique. Esses dias o Camilo me levou uma menina, filha de um trabalhador rural, lá em Brasília. Ela passou em 5 vestibulares de medicina. 5 vestibulares. Era uma menina pobre. Ela contou para mim que ela entrou na igreja. Ela é evangélica. E ela sentiu uma voz dizendo para ela ser médica. E ela se dedicou a estudar. Se dedicou. Ela não teve sábado. Ela não teve domingo. Ela não tinha balada. Ela não tinha preguiça. Ela estudava. E ela passou em 5 vestibular de medicina. Todos vocês podem. Todos vocês podem. É só vocês quererem. Eu quero ser. Eu quero vencer. Eu quero ser médico. Eu quero ser engenheiro. Eu quero ser matemático. Eu quero ser filósofo. Eu quero ser psicólogo. Eu quero ser enfermeira. Sejam o que vocês quiserem. E nós estaremos para dar sustentação a vocês. Viva os cursinhos populares. Viva o Enem. E viva a juventude brasileira. Um beijo no coração. O discurso fortíssimo do Lula com pontos muito importantes. Falou sobre a importância dos jovens entrarem na política logo no começo. Não demonizar a política. De como é importante a gente escolher políticos que nos representem. Falou da questão das mulheres. Falou da questão de quanto é importante, de quão é importante a mulher ter uma profissão, estudo, para não depender de ninguém, para não ter que se sujeitar a situações porque tem uma dependência financeira. Fortíssimo o discurso do Lula, eu adorei. Ele quando ele tá bem,
E ele fala muito bem, ele se comunica muito bem, ele se comunica muito bem com as pessoas. Então é isso. Mandem esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas ouçam o discurso tanto do Haddad quanto do Lula. Tá legal? Um grande abraço para todo mundo. Deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abração e até o próximo.